Ele é o Deus imparcial. Ele não será Deus imparcial para ti. Tudo quanto precisas fazer é orar para a graça. Ó Senhor, me dê a graça. Me dê a graça para te seguir. Ó Senhor, me dê a graça para te servir. Ó Senhor, me dê a graça para não voltar atrás. Cada dia, meu irmão, mesmo se você for um crente antigo, não volte atrás por causa da perseguição. Estás a ver? Nós estamos a ver nessa exortação que a perseguição é para nos refinar, é para nos preparar. Ele faz com que os crentes estejam com mais brilho. Qualquer perseguição que está a vir para ti, isso é para te refinar, isso é para te preparar, isso é para te fazer melhor. E nós preparamos a nossa mente. Eu serei o melhor crente hoje do que eu era antes. Eu serei o melhor crente amanhã do que eu sou hoje. E nós preparamos a nossa mente pela graça de Deus sobre nós. Nós podemos fazer, nós havemos de fazer, nós chegaremos ao fim. Não vai olhar daqui e para lá. Resiste toda a distração que traz em teu caminho. Resiste todas as situações que trazem em teu caminho. Tudo quanto levanta contra ti, tudo quanto eles fazem, atitude, comportamento para te fazer cair, resiste tudo isso. Firma na palavra de Deus. O Deus tem nos chamado, o Senhor tem nos escolhido. Ele tem te lavado, ele tem te purificado, ele vai te estabelecer, ele vai te guardar. Você não vai voltar atrás, ele não vai deixar te ajudar. E o Senhor te guardará dia após dia. Irmãos, nós estamos a viajar juntos, nós estamos a marchar juntos, nós estamos a ir para a cidade celestial. Será que posso ouvir o teu amém? Eu disse, tu farás isso. Todos nós faremos em nome de Jesus. Será que podemos orar junto, Pai Celestial? Nós te agradecemos pelo aviso, pela exortação. Nós te agradecemos pela palavra que vem do nosso Pai do Senhor. E tudo quanto vivem com Cristo Jesus, eles terão perseguições. Senhor, nós oramos para nós próprios, para que todos os convertidos que vieram através da cruzada global, mesmo até os últimos que aconteceu agora, oramos para que o poder dos céus, Senhor, possa segurá-los, possa guardá-los, mesmo que estão na Nigéria, mesmo que estão à volta da África, mesmo que estão em qualquer parte do mundo. Pai, nós oramos, apesar das perseguições, apesar das situações, no fim do tempo, no fim do dia, nós iremos ao Senhor face a face. Eu oro que essa será a nossa porção. Obrigado, porque sabemos que o Senhor já nos respondeu. Em nome poderoso de Jesus nós oramos. Um grande amém. Pai, nós te agradecemos pelo estudo bíblico, agradecemos pela bondade e pela revelação da tua palavra. Agradecemos a ti pelo Jesus, o teu único filho, em quem tem a plenitude da revelação. E oramos, Senhor, e havemos de receber a tua bondade, o teu amor, enviado para nós essa revelação do nosso Redentor. Senhor, nós oramos para que a tua palavra possa fazer bem em toda a vida. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Um grande amém do estudo bíblico. Deus te abençoe, podeis assentar. Nós estamos a ver a palavra de Jesus, olhando em Mateus capítulo 5. Esta noite estamos a ver verso 3, 4 e 5. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles são o reino dos céus. Versículo 4. Bem-aventurado aquele que chora, porque será consolado. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essas são as palavras de Jesus que nós estamos a estudar, que nós estamos a ouvir, e nós devemos aplicar em nossos corações nesta noite. E como nós estamos a ver esses três versos, 3, 4 e 5, nós vamos encontrar
a herança dos crentes mansos em Cristo. Cristo é o centro. Cristo é a palavra final de Deus, o Pai. Cristo é aquele que tem a plenitude da revelação. Ele traz essa plenitude da revelação para nós. E se nós compreendemos a revelação de Cristo, se nós compreendemos a provisão de Cristo, nós sairemos do pecado. Qualquer tipo de pecado. Pecados comuns, pecados incomuns, pecados habituais e pecados ocasionais. A depravidade no coração que traz o pecado sempre e que nós não conseguimos vencer por nós próprios. Quando nós arrependemos, voltamos a Cristo, nascemos de novo, tornamos crentes, então agora não somos apenas adoradores lá fora de Cristo, nós agora somos crentes em Cristo. E quando nós tornamos crentes em Cristo, nós tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E nós temos a herança. E como é que nós chamamos durante esse processo do arrependimento para a redenção? Como é que podemos ir durante esse processo da convicção para a conversão? Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos isso e mencionamos esta vida com a vida de Cristo. E isso traz tristeza no nosso coração, que nós percebemos que estamos distante de Deus. Estamos tão escuros, tão pretos. Cristo é tão brilhante e Ele é a luz. E nós nos entristecemos e choramos. E chegamos ao Senhor na humildade, na submissão. Perante o Senhor, tornamos convertidos e crentes e vivemos em Cristo. E nós temos a herança com os mansos, com os humildes e crentes em Cristo. Nós estamos a ver 3 primeiros pontos no nosso estudo desta noite. Número 1, a promessa garantida para os pobres no Senhor, o nosso Criador. Ponto número 2, nós estamos a ver absorvendo as dores dos mansos e os miseráveis. E o ponto número 3, nós estamos a ver a abundância e a provisão para os mansos na vida e no ministério. Ponto número 1, a garantia da promessa para os pobres perante ao Senhor, nosso Criador. Em Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles são o reino de Deus. Nós estamos familiares com a palavra do Senhor, pobre no espírito. Agora ele está a falar pobre em espírito, não apenas pobre nos status. No mundo nós temos muitos pobres que são apenas pobres na questão social, mas apesar que são pobres, eles são orgulhosos. Não nasceram de novo, eles não têm a certeza da salvação, eles não têm nada para orgulhar-se próprio neste mundo. Neste mundo, eles ainda são orgulhosos, mesmo não tendo nada. Ele não está a falar apenas daquele que é pobre nas coisas materiais deste mundo. Muitas pessoas que são pobres nas substâncias do dia a dia, mesmo que tentamos ajudá-los, eles vão dizer, ok, eu não sou aquele que estou aqui para pedir, eu tenho o suficiente para mim próprio. Agora, como nós viemos a Jacó e falamos, Isaú tinha isso, ele tinha a bênção que sou de Deus, mas Isaú está a dizer, eu tenho o suficiente para mim, guarda isso para ti, aquilo que tu tens. Há pessoas que são pobres nas substâncias da vida, mas mesmo assim eles são orgulhosos no seu parecer. Muitas pessoas são pobres na vida espiritual. Na vida espiritual, zero. Na vida espiritual, nada. E mesmo assim são tão orgulhosos. Aqui está a Babilônia que eu construí para a minha própria glória. Nabucodonosor, tão pobre na vida espiritual, mesmo a ser orgulhoso. Deus está a falar acerca daquele que é pobre no espírito. Bem-aventurados os pobres no espírito,
porque deles é o reino de Deus. Agora, não é o reino deste mundo, aqueles que são pobres no espírito, e este mundo não há nada que pode comparar com o reino de Deus. Agora, o reino de Deus é diferente. O reino de Deus tem as suas portas abertas para aquele que é pobre no espírito. Aquele que é pobre no espírito, no seu coração, na sua mente, no seu espírito. Bem-aventurados os pobres do espírito, porque deles, apenas eles são os únicos que herdarão o reino dos céus. Vamos ver aqui três coisas rapidamente. Número 1, percepção dos pobres e não orgulhosos no espírito. Número 2, a promessa dos pobres e não os perversos em espírito. E alguns são perversos no seu espírito, mas os pobres do espírito e não perverso. Número 3 é a provisão para os pobres, e isso é que aqueles que são penitentes em espírito. Vamos voltar para o número 1. Percepção dos pobres e não os orgulhosos no espírito. Quando nós observamos Isaías capítulo 66, nós vamos ver aquilo que Deus está a dizer no versículo 2. Ele está dizendo que todas essas coisas as minhas mãos têm feitas. Todas essas coisas o Senhor tem feito, diga ao Senhor, mas para este homem, para esta mulher, para este rapaz, esta rapariga, para esta pessoa, para aquele eu olho, aquele que é pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Aqueles que são orgulhosos no espírito, eles exaltam a si próprio acima da palavra de Deus. Mas aqueles que tremem na palavra de Deus, é aquele que Deus olha. Se ele ouve acerca do julgamento de Deus, ele treme. Ele ouve acerca da profecia de Deus, ele treme. Ele ouve acerca da palavra de Deus, ele treme. Ele lembra que está apontado ao homem uma vez morrer e vir de repente o juízo. Ele treme por causa disso. Mas aqueles que exaltam a si próprio, a sua própria opinião acima da palavra de Deus, a sua própria ideia acima da palavra de Deus, o seu próprio o bom trabalho, eu tenho feito isso, mais aquilo, e são religiosos nas suas atividades, e eles são orgulhosos, eles não tremem perante a palavra do Senhor, e no amor do Senhor eles estão longe. Mas os pobres em espírito, quem são eles? São aqueles que são contritos no espírito, eles tremem perante a palavra do Senhor. Salmos 49, estamos a ver versículo 6. Salmos 49, versículo 6, e a palavra de Deus diz: aquele que acredita na sua palavra, que acredita na sua riqueza, ele não consegue vencer, são orgulhosos no espírito. A mente é orgulhosa, a sua linguagem é orgulhosa, a sua personalidade está muito exaltada. Agora veja o versículo 7. Nenhum deles de modo algum pode remir ao seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Não, por nenhuma riqueza eles podem trazer a transformação à sua vida. Eles são pobres no espírito, e que nós não podemos pagar o resgate dos nossos irmãos. E as pessoas que são ricas, e nós podemos ser ricos no conhecimento do mundo, ricos no conhecimento das coisas à nossa volta, daquilo que o mundo chama de riqueza, mas nem mesmo isso pode comprar ou resgatar a alma do seu o irmão. Ele não pode pagar para a transformação, para resgate do seu irmão. Então, há pessoas pobres que não podem comprar coisas do dia a dia, mas os pobres do espírito precisam entender que ele não pode comprar coisas essenciais que levam ao reino do céu.
porque é a vida eterna. E apenas pelo suplemento do Senhor, é apenas pelo suplemento do Senhor, é apenas pelo suplemento do Senhor. Olha, versículo 8, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. E cessará para sempre. Isso custa muito caro, custa muito caro. Qualquer um que tenta comprar a salvação será desapontado para sempre e para sempre. Por quê? Porque é apenas através de Cristo é que vem a redenção. Através da sua morte, através da sua crucificação, através da sua substituição que ele tem a salvação. Olha, exemplos em Lucas capítulo 18, versículo 10. Dois homens foram ao templo orar. Um era o fariseu orgulhoso, mas outro era o publicano, o pobre no espírito. Versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Orava consigo na sua mente, com a sua mente religiosa, com sua mente tradicional, com seu trabalho na mente, com a sua justiça própria da mente. Ele orava para si próprio, com foco. E há muitas pessoas assim, muitas pessoas também são assim, ouvindo a palavra nesta noite, eles são tão orgulhosos, tão soberbos, eu nunca fiz isso, nunca cometi isto, mas está a dizer, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens. Eles são orgulhosos em espírito. Eles nunca recebem a misericórdia de Deus. Eles têm a justiça própria e comparam a si próprios com outras pessoas. Qualquer fracasso que compara a si próprio com os outros que é falhado. Qualquer homem caído que compara a si próprio, qualquer mulher caída que compara a si próprio com outra mulher, com outro homem que também tem caído mais embaixo. Qualquer pecador que compara a si próprio com outras pessoas que têm ido mais embaixo. Ele está dizendo, eu não sou como esses outros homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Ele sentiu-se superior. Agora, veja o publicano, ele foi orar. Sabe, há pessoas que estão sempre a comparar a si próprio com os outros dentro da igreja, com os outros na adoração. Eu não sou como você, eu não estou no mesmo nível como tu estás. Eu conheço a mim próprio, eu conheço aquilo que eu tenho, eu conheço aquilo que eu faço, eu sei por onde eu ando. Eles são orgulhosos no espírito. Eles não entram no reino de Deus. Eles não têm a qualificação para entrar no reino de Deus. No versículo 12, aqui está a dizer, jejum 2 vezes na semana. É aquilo que ele faz, é como ele anda. Ele não jejua, eu jejuo 2 vezes por semana. Senhor, agora, será que você vai adicionar tudo isso durante 52 semanas do ano? Então ele jejua mais de 100 vezes por ano. Agora, será que Deus, Senhor, pode pensar acerca disso? Muitas pessoas são religiosos, devotos assim, e isso fez com que ele fosse orgulhoso. E muitas pessoas são orgulhosos assim hoje e vivem assim. Esta é a base do orgulho de muitos. Mas precisamos saber que o reino de Deus não é para essas pessoas. Porque jejum não te coloca no reino de Deus. É o Calvário, é Cristo, é a crucificação de Cristo, é a transformação de Cristo. Eu dou tudo quanto eu possuo. Você, antes de nascer de novo, o teu dízimo, se você não nascer de novo, isso nada vale. Não é a dar o teu dízimo que te faz chegar nos céus.
Se você é justo no Senhor, é redimido pelo sangue de Cristo, o teu dízimo é gratidão para Deus. Senhor, tu tens feito muito para mim e eu dou o meu dízimo não para comprar a salvação, eu já tenho a salvação. Não para comprar o bilhete para o céu, eu já tenho o bilhete para o céu. Porque eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O dízimo que nós damos é para prestar apreciação. O que poderia possuir? O que poderia fazer? O que poderia dar em troca para a minha salvação? Agora, o homem não pode colocar o dízimo e a oferta diante da salvação. Não, olha versículo 13. Versículo 13 nos diz: o publicano, porém, estando em pé, ele nem sentiu-se qualificado para chegar perto. Ele não conseguiu nem olhar para os céus, mas batia no seu peito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Eu não preciso esperar o pecador para que me chame de pecador. Eu sei que eu sou um pecador. Eu não preciso esperar o publicano para dizer que eu sou justo, eu sou pecador. Não, eu sei, eu conheço a minha condição. E eu não venho por nenhum mérito. Eu não mereço os céus, eu não mereço perdão, eu não mereço salvação, eu não mereço a vida eterna. Eu venho na base da sua misericórdia, da misericórdia do Senhor. Eu sou um pecador. Veja o versículo 14. Veja o versículo 14. Eu te digo que este homem, o publicano, voltou à sua casa justificado, para a casa de oração, justificado mais do que outro, mais daquele que era orgulhoso no seu espírito, soberbo no espírito. Ele é soberbo na suplicação. Ele é soberbo na oração. Ele é soberbo. Agora, o fariseu não recebeu nada. Agora, o publicano recebeu. Agora, qualquer um da igreja, qualquer um na sinagoga, qualquer um na religião, qualquer um que exalta a si próprio será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilha, este será exaltado. Então, nós estamos aí para o ponto número 2. Ponto número 2. A promessa para os pobres e não para os perversos no espírito. Alguns são perversos no espírito. Eles estão de cabeça para baixo no seu espírito. Nós precisamos compreender, nós não podemos tomar nenhuma palavra. Agora, se vamos pegar uma palavra, colocar de cabeça para baixo, torna elegível. Não conseguimos ler, não conseguimos observar, não conseguimos ver isso. É pervertido, é corrompido. Muitas pessoas que todo o tiro, toda a jota da sua vida é pervertido, de cabeça para baixo. A linguagem, o entendimento, a percepção, mesmo na leitura da palavra, mesmo na aplicação da palavra, todas as coisas que eles fazem, a soberba lá está, o orgulho lá está, eles são perversos no espírito. Mas os pobres em espírito, a promessa é concedida a eles. Isaías 57, lendo o versículo 15. Isaías 57, lendo o versículo 15. Assim diz aquele diz do Senhor, aqui está a falar acerca do Senhor que habita na eternidade. Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. A sua natureza é santa, a sua exigência é santa, os seus mandamentos são santos. Ele diz que é santo e eu habito no alto tempo, num lugar alto e sublime. E vendo o versículo 15, aqui diz: e também com contrito e abatido espírito. Com o contrito e abatido espírito, e para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Esses são aqueles que são humildes, não parcial,
Eles são humildes e não no caráter habitual, na demonstração habitual, no símbolo habitual da humildade, dos pobres do espírito, da submissão. Isso é comum na sociedade. Ele dobra, e como que ele vai dobrar o joelho, como que ele vai tomar a forma mais baixa da expressão. Mas o que Deus quer ensinar é naquele que é humilde no espírito, manso no espírito, porque do coração vêm todas as questões da vida. Se nós somos humildes no espírito, no coração, isso é demonstrado nas nossas conversações, nas nossas expressões, nas nossas atitudes. Quando nós estamos na presença de Deus, isso vai demonstrar, isso vai mostrar. Quando estivermos na interação, isso há de demonstrar. Isso vai mostrar na nossa oração. Os pobres em espírito. E são aqueles que são pobres no espírito, não perversos no espírito. Salmos 51. Salmos 51, lendo versículo 17. Salmos 51, lendo versículo 17. Aqui diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Espírito quebrantado. Ele é o espírito, tem espírito quebrantado, há um coração quebrantado e contrito, não desprezas, ó Deus. Mas aquele que é orgulhoso, o Senhor despreza, o Senhor rejeita. A Escritura está nos dizer como é que nós manifestamos o espírito quebrantado. Olha o versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está perante mim. Esse é aquele que é o rei, o Davi. Ele não carregou a sua estatura política para o templo, para o santuário. Ele não carregou a sua posição, o seu lugar do mundo, mesmo em Israel. Ele não carregou isto para a presença de Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que o Senhor é Deus. Ele sabia que ele pecou e seu coração estava quebrantado por causa do seu pecado. Ele pensou quão corrupto eu sou, quão mau eu sou, quão desviado eu estou. E ele viu que quão grande, quão glorioso, quão santo, quão justo é Deus. Então ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu o seu caminho mau. Então vem nos ensinar no versículo 6, eis que amas a verdade no íntimo. E ele está a confessar, ele não tinha isso. Ele percebeu que Deus desejava a verdade no interior, no coração. Mas eu não tinha essa verdade no meu coração. Ele tem escrito a carta e dado ao homem. E ele escreveu a carta para que o homem tivesse na batalha, na parte mais quente da batalha. Isso não demonstrou na face de Davi, mas este homem fiel, este homem obediente tomou a carta que ele tinha escrito que causaria a sua morte e deu a Joabe. E quando Joabe leu isso, ele não disse ao homem. Todos eles estavam a praticar a decepção no coração e este homem morreu. Eventualmente Deus enviou o mensageiro a Davi. Então Davi está a dizer: eu sei que requer a verdade no íntimo do coração. E aqui está a dizer, ainda no versículo 6, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria para conhecer, a sabedoria que levou a matar, a fazer aquilo que não convém. Agora aqui está a dizer que Deus requer isso, requer a justiça dele, requer a obediência dele. Ele não pode tomar a sua lealdade com garantia, escrever a carta de assassinato, a carta da destruição. Agora, esta é a sabedoria do mundo, mas agora Deus quer uma nova sabedoria. A sabedoria do céu que nos faz viver como Deus. Vendo o versículo 7, ele nos diz:
Purifica-me, purifica-me, purifica-me com sope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Ele nos diz no versículo 12, torna a dar-me a alegria da salvação. Aqueles que clamam para a salvação e na vida estão a clamar para a salvação, eles mentem, estão a clamar para a salvação, são pervertidos e orgulhosos, estão a clamar para a salvação, eles são assassinos, estão a clamar para a salvação, eles são mentirosos que clamam para a salvação. Não, aqui está a dizer, eu não tenho isso agora, restaura a mim a alegria da salvação. Alegria da salvação. Então vai nos dizer, e me concede um espírito manso, um espírito santo, um espírito puro. Agora, indo para o número 3 aí, é a provisão para os povos e os penitentes no espírito. Na verdade, o arrependimento vem do coração. Você pode chorar, derramar todas as lágrimas, o teu corpo pode produzir, mas se o teu coração é irritado, o seu coração ainda está rígido, se no teu coração ainda está comprometido para continuar no pecado, continuar na desobediência, todos esses choros não faz nada diante de Deus. Porque é a penitência do Espírito, é a submissão, é a humildade, é o arrependimento que, na verdade, faz com que as pessoas se regozijem na salvação do Senhor e na transformação de Deus. Mateus capítulo 5, novamente, voltamos para Mateus capítulo 5. Bem-aventurado os pobres em espírito. Ele conhecia o seu espírito. Eu não tinha nenhuma qualificação para o reino de Deus. Eu não tenho nenhuma riqueza para o reino de Deus. Eu não tenho nenhuma obra boa suficiente para comprar a salvação para o reino de Deus. Eu não tenho nenhuma herança. O pai, o pastor, a mãe era o crente, o líder. Eu venho por causa disso, porque eu sou filho do líder. Não, isso não te salva. É apenas salvação em Cristo. E as pessoas que compreendem isto na profundeza no seu coração, no seu espírito, eles entendem, eles sabem. Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles são o reino de Deus. O reino de Deus é o mesmo com o reino dos céus. Onde está o reino é onde o rei reina. Onde está o reino dos céus é onde os céus reinam. É o campo, é o lugar do reinado celestial. Onde está o reinado de Deus é onde Deus em si reina. Lá está o reino dos céus. Aqui Deus vem também para reinar no coração. Ele faz com que o coração, com que a alma, ele faz com que a vida interior seja transformada e mudada. Que Deus quer reinar o nosso coração sem nenhum outro. Porque na mente, no coração, na casa, no coração, deve ser o trono onde Deus reina, onde Deus se manifesta. E nós precisamos abrir o coração para que Deus possa reinar. Agora, os planos que lá estão, as ações que lá estão e o desejo e as decisões que nós estamos a tomar, será que Deus reina no teu coração sem nenhum rival no coração, na tua mente, na tua vida, nas tuas ações, nos teus comportamentos? Tem todas as coisas na nossa vida, que vem da nossa vida, vem no nosso coração. Será que Deus reina? Bem-aventurado os pobres em espírito. Essas são as pessoas que eles vão perante o Senhor, eles submetem perante o Senhor, eles dobram perante o Senhor como eles podem, eles estão no pó perante o Senhor. Eles querem chegar no céu, eles querem chegar no lugar onde Deus reina, mas eles sabem que neles nada há que os qualifica para entrar nos céus.
Então devem ser pobres no espírito. Deus então olha para essas pessoas e levanta os pobres, e os pobres agora vêm ao reino de Deus. E Deus agora reina nos seus corações. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, lê no versículo 3. Colossenses 1, vem no versículo 13. Aquele que nos libertou do poder da escuridão, poder das trevas, e nos trasladou para o reino do seu Filho no seu amor. Lembra que o reino de Deus é o território onde o rei reina. Agora, onde o reino do seu filho no amor, onde o filho de Deus reina sem nenhum rival. Por isso, nós devemos entrar neste reino. Nós somos libertados do poder das trevas e transportados ao reino da luz do seu filho no seu amor. A carne não pode reinar com o Filho de Deus. O mundo não pode reinar juntamente com o Filho de Deus na tua vida. Satanás não pode reinar no teu coração, nem no reino de Deus, no reino do seu Filho, no seu amor, e nem na tua vida. Tu és trasladado para o reino onde o Filho de Deus reina sem nenhum rival. Então, ele está acima do teu pensamento, acima dos teus planos, acima de qualquer coisa que tu queres fazer. Ele toma preeminência sobre a nossa vida, porque agora é o reino do seu Filho. E nós devemos deixar com que o Senhor reina. Reina, o Mestre Jesus reina no meu coração, reina na minha vida, reina na minha família, reina nas minhas ações, reina em tudo quanto o Senhor faz. Ponto número 2, ponto número 2, ponto número 2, ponto número 2. Nós estamos a ver absorvendo as dores daqueles que choram e dos perdidos que estão na miséria. Agora, Mateus capítulo 5, versículo 4, bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado aqueles que choram. Nós estamos familiares com o choro quando alguém morre. Por causa dessa perda, nós sentimos miseráveis. Nós choramos, nós entristecemos, isso vem da profundeza do coração. Nós estamos a falar daqueles que são profissionais no choro, nos prantos. Antes pagavam Israel, antigamente, para fazer isso. Pagavam o povo para fazer isso. E eles faziam todas essas coisas e é apenas para fazer barulho. E quando eles chegavam na casa, eles colocavam no chão e gritavam e faziam tudo isso. Assim, foi assim no dia de Cristo. A criança morreu e Cristo chegou para ressuscitar a criança. Lá estava choro e pranto, choro e pranto. Quando Cristo chegou, ele disse: por que vocês estão a chorar? A criança, a jovem, a moça não morreu, mas dorme. Imediatamente eles saíram do pranto para o riso. São os choradores e aqueles que gostam de prantear, mas não são verdadeiros. São apenas de plástico, superficial. Mas verdadeiros, aqueles que choram, choram de coração. A morte tomou lugar, a morte tomou lugar. Eles sabem que a morte espiritual é mais séria do que a morte física. Por causa desta morte espiritual que o pecado causa. Então aqui diz: bem-aventurados os que choram, e porque eles serão consolados. Por isso, nós devemos converter. E o pecado que causava dor no coração, que fazia com que eles perdessem algo precioso, que é a vida eterna. Então, o pecado destrói as pessoas e os corta do reino de Deus.
eles devem chegar à realização prática que eu hei de sofrer muito se morrer sem a salvação no futuro eterno que há de vir. E por causa disso eles choram. É, é, então Deus os conforta com o perdão do pecado. Deus os conforta com a libertação. Deus os conforta com a paz no coração. Então, na verdade, a razão pela qual muitas pessoas que dizem são salvos hoje, eles não têm evidência da salvação. Eles não compreendem que a morte que o seu pecado trouxe. Eles não conseguem entender a morte que os seus pecados têm trazido. Eles não conseguem compreender a devastação, o mal, o sofrimento que há de ter por causa do pecado. É por isso que eles não choram. Agora, nós temos Jesus, Ele te abençoa, eles querem ouvir apenas isso, que Ele vai te curar, vai te libertar, vai te transformar, vai enxugar as suas lágrimas, vai te fazer a tua vida gloriosa. Tu queres esse Jesus que sempre te faz feliz, tu queres esse Jesus que te cura, que te liberta, queres esse Jesus que é tão bom, ele não vai preocupar contigo com nada negativo, tudo positivo, tudo positivo. Então, sucesso, levanta as mãos, então eles levantam as mãos, eles oram como nós oramos, mas não há choro, não há uma realização, não há um verdadeiro arrependimento, não há convicção do seu pecado, não há tristeza no coração que eles ofenderam a Deus. Então clamam que são salvos, clamam que são convertidos, clamam que são transformados. Agora, nós buscamos ver o sinal da conversão, não podemos encontrar. Por quê? Porque eles nunca compreenderam o estrago que o pecado traz sobre a vida. Eles nunca entenderam que a morte que o pecado tem trazido para a vida. Eles nunca choram. Mas aqueles bem-aventurados, os que choram, porque eles serão consolados. Veja três coisas aqui, a razão pela qual nós choramos. Número um é o pecado pessoal. Pecado pessoal. Pecado pessoal. Quando nós percebemos que, olha, esse é o caminho que eu estou a viver, esse é aquilo que eu fiz, é aquilo que eu cometi. E nós percebemos isso, que esse meu pecado pessoal vai me trazer o conflito com Deus Todo-Poderoso. Então nós choramos, nós arrependemos e nós somos perdoados. Número 2 é o pecado do povo. O pecado do povo. O pecado do povo. Muitas pessoas têm pecado, vizinhos, eles trabalham e correm atrás deles, nós fazemos, nós pregamos para eles, nós oramos para eles, nós intercedemos por eles, nós cantamos para eles, nós fazemos tudo possível para trazê-los ao Senhor, mas eles vêm ao Senhor, mas agora eles voltam novamente ao pecado. As pessoas que pecam contra Deus, e isso nos causa tristeza. Jeremias capítulo 13, Jeremias 13, estamos a ver versículo 17. Ele vai nos dizer no versículo 17, se nós não estamos a ouvir isso, a minha alma chorará no lugar secreto e falamos em pedaço atirando contra. Então nós estamos a ver isso, que o pregador prega, o pastor prega e pastora as pessoas, evangeliza as pessoas. Os evangelistas trabalham arduamente, mas o que as pessoas querem cura, não há mudança de vida, não há transformação. Este pregador, este evangelista vai chorar no lugar secreto por causa da situação do povo. Veja o versículo 17. E se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porque a ira de Deus há de vir sobre eles. Agora, número 3, por que as pessoas choram? Por causa dos pecados dos príncipes, pecados líderes. Samuel chorou por causa do rei, do meu rei de Israel, o Saul.
Ele chorou por causa disso. Saul não realizou que a vida que ele estava a viver, Deus estava revoltado com Saul, estava desapontado com ele. Ele estava à procura o respeito próprio, o estímulo próprio. Muitas pessoas são assim hoje. Nós olhamos para eles sabem que pecaram, eles sabem que estão vivendo no pecado, eles sabem que estão a viver no mal, mas tudo quanto fazem, tudo quanto vivem é um título vazio, é uma vida vazia. Eles vivem no pecado, na imundícia, mas nunca arrependem, nunca mudam. E é assim, é. Mas mesmo assim eles querem respeito, querem honra, querem algo. Agora, se você não me respeita, então respeita a minha posição. Então, se Cristo veio naquela altura, eles vão perder, eles vão cair, eles vão perder, vão ser condenados, porque tudo quanto estão a procurar é honra. Número 4 é o pecado perpétuo. Quando a alma continua no pecado, e mesmo que tudo quanto pode fazer, ele tenta punir a si próprio. Fala, olha, se eu fizer isso, novamente me corta, me tira. Tu has de fazer isso novamente sem graça de Deus, has de fazer isso sem um verdadeiro arrependimento, sem verdadeiro choro. Tu has de fazer isso novamente porque não há a verdadeira habilidade em ti para fazer algo que é certo diante de Deus. Então, vida de pecado perpétuo. Oséias capítulo 4, lendo versículo 1. Oséias 4, lendo versículo 1. Aqui está a palavra do Senhor. Tu, ó filho de Deus, porque o Senhor tem a controvérsia contra vós. Está contra vós. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Nem conhecimento de Deus sobre a terra. Quando nós estamos na igreja, parece que conhecemos a Bíblia. Parece que nós estamos a estudar a Bíblia. Parece que nós estamos a ir durante todos os versículos bíblicos. Parece que nós estamos a memorizar os versos bíblicos. Mas a vida não demonstra essa vida de conhecimento. A vida não pode ser medida com as aprendizagens das instruções que nós temos, que nós obtivemos. Agora, o pecado perpétuo, o pecado habitual e perpétuo na igreja e na igreja. Isso causa o choro. Agora, não há nada para jubilar, para exaltar acerca. Versículo 2. E aqui vai nos dizer, só permanecem o perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. Eles quebram tudo. E aqui diz, ainda mais, fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente ao outro. Quando há fornicação, quando há adultério, e nós estamos a dizer que nós somos santos, santificados, não, são carnais. Eu sou santo, sou santificado, não, são prosmíscuos. Eu sou santo, sou santificado, não. E você não consegue falar acerca de ser santo, glória a Deus, esse é aquilo que nós somos. E agora, eles têm desejos carnais para a mulher, para o homem. Jesus está a dizer, se observares uma mulher e desejares para ficar com ela, cometeste o adultério. Desejaste no seu coração, cometeste o adultério. Agora, se tem a intenção, mas alguns não têm chance, mas tem a ação corporal, uma atração corporal, uma atividade corporal, se tivesse a chance e a tentação te legaria ao tempo e tu irias para isso. Há tudo isso na vida e não há choro, não há arrependimento. E nós estamos aqui a dizer
Até falamos acerca disso, até pregamos acerca disso. Eu estou a interagir com outro e fiz assim, fez aqui, e o companheiro que nós estamos a falar com ele não entende, não compreende. E o companheiro está a falar acerca disso. Homem, o que estás a fazer? Será que você está a confessar os teus pecados? Confessa. Estás a fazer a restituição? Confessa. Agora, quando tudo isso lá está, não há convicção, não há arrependimento, não há mudança, não há transformação, não há conversão, não há... E as pessoas estão a ir assim numa vida superficial. Pensa acerca disso. Que eles vão entrar no céu. Não. O favor de Deus, a bênção de Deus e a alegria do reino de Deus é para aquele que submete, que chora por causa do seu pecado. Agora, se o nosso caráter não está no nível do nosso conhecimento, que o nosso comportamento não está ao nível da exposição da palavra de Deus, nós somos apenas como outras pessoas que lá fora estão, que não estão em profundeza do conhecimento da palavra para transformação e mudança de vida. Quando este é o caso, então há razão para choro. Número 5, por que as pessoas choram? Por causa do sofrimento premeditado. Em 1 Reis, capítulo 21, lendo o versículo 25, e não havia ninguém como Acabe, que fez tanto mal, andou impiamente perante os olhos do Senhor, da qual Jezabel, a sua mulher, o incitava. Agora, tu conheces a história? Se não conheces, hás de conhecer como é que o homem poderia viver na negatividade, na idolatria, numa influência pecaminosa da sua esposa. E Jezabel, assim que entrou na vida dele, e ele era o rei de Israel, glória a Deus, a igreja não é como a nação política de Israel. Dá-me um grande amém antes que eu explique isso. Você sabe que em Israel você é rei, pronto, você é rei. Salomão era rei e pronto, é rei. Acabe é rei, pronto, é rei. E Jezabel entrou na vida de Acabe. E esta Jezabel influencia tudo para que ele saísse do caminho da justiça de Deus. Ele era rei e pronto, é rei. Agora, se Jezabel, a sua esposa, o guiar para a adoração de Baal, e ele é guiado, ele guia a nação também para a adoração de Baal. Ele é rei e pronto, é rei. A igreja não é assim. Se você é pregador, se você é líder, se você é o pastor e que tem a Jezabel como esposa e ela está a vender a igreja para a mão de Jezabel, está a vender a igreja, esse pastor deve sentar, deve perder a sua posição, deve perder a sua autoridade, deve perder a sua atividade dentro da igreja. Ele tem que ser removido do púlpito, tem que ser removido de todas as pregações. Isso é que está no Tito, capítulo 1, que ao homem, o pregador é aquele que a boca deve estar limpa. Quando o pastor casa com uma esposa e essa esposa está a lhe guiar para fora do estandarte, do caminho da palavra de Deus, e ela não quer ir para céus, para o inferno sozinho, quer guiar toda a congregação na doutrina falsa. No Novo Testamento não aceita com que esse pregador, pastor, líder, pastor nacional prega. Ele deve ser removido. Porque o pastor deve ser aquele que a boca está limpa, a vida está limpa. Agora, Acabe era o rei e pronto, era o rei. Ele vendeu a nação, vendeu a si próprio para fazer o mal, da qual Jezabel, a sua esposa, o incitava. Agora, e levava a impiedade e para o mal. Eu oro, se você não casou ainda, você toma cuidado com quem você vai casar.
Amém. Então, se já casaste e você fez um grande erro, tomou um grande erro, influenciou e Jezabel está na tua vida e não concorda com o ensinamento, com a doutrina da palavra de Deus. Você casou e pronto, está casado. Mas você agora tem que encarar a consequência desse tipo de casamento. Você vai firmar. Eu hei de firmar. Nós vemos o pregador João Wesley. Ele casou com uma mulher que não apoiava no seu ministério, que não concordava e não ajudava na sua pregação da santidade. Mas se você não leu acerca deste pregador na sua família, você nunca havia de perceber, porque esta mulher, a mulher que esse pregador tinha, nunca concordou, nunca apoiou, nunca mudou, mas a mulher não mudou o pregador, ele pregou a santidade, sem qual ninguém verá o Senhor até o fim da sua vida. Eu oro que Deus possa nos dar a mesma graça. Amém. Para que a tua esposa não vai mudar a tua mente, o teu marido não vai mudar a tua mente, não vai mudar o padrão, sabe? Entenda aquilo que nós estamos a falar. Nós não somos apenas pessoas que vão firmar para 100 ou 1000 pessoas. O pregador, o pastor nacional, deve ser responsável para aquilo que acontece interiormente para 100 milhares de pessoas. E se nós estamos a afirmar para aquilo que acontece para milhares de pessoas, então nós não podemos vender o destino de milhares de pessoas para a mão de Satanás ou para a mão da nossa esposa. Você não pode fazer isso. Ele está nos dizer, mas não havia ninguém como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, na qual Jezabel, a sua esposa, o incitava. Veja versículo 26. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme a tudo o que fizeram os amorreus, o que fizeram os amorreus, quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Versículo 27. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e jejuou e jazia em saco e andava mansamente. E me diga ali, andava mansamente. Ele humilhou. Agora, este que ele humilhou, ele submeteu, ele dobrou o joelho, ele vestiu-se de saco, mas Jezabel era forte, mais forte do que ele que havia arrependido. Jezabel era mais forte do que a submissão de Acabe. Quando ele voltou para casa, Jezabel estava ainda para operar sobre a vida de Acabe. O ponto que nós queremos chegar é quando há um sofrimento premeditado, que Elias, o profeta de Deus, tem dito a Acabe. E disse, isto é o que há de acontecer, o que Deus há de fazer. Ele submeteu, eu oro, como nós vamos suplicar e humilhar para o pecado do povo, se nós vamos humilhar para o pecado pessoal na nossa vida, se vamos humilhar para o sofrimento premeditado que há de vir, a nossa humilhação será permanente em nome de Jesus. Nós precisamos encontrar isso na nossa vida. O que é que causa a maldade?
O que é que nos faz desviar? Nós precisamos olhar para isso. O que é que nos faz voltar atrás? O que é que nos fez voltar atrás? Nós precisamos olhar para isso. O que é que nos faz desviar do caminho de Deus quando ouvimos a palavra de Deus? Glória a Deus, você não casou com Jezabel. Eu disse, glória a Deus, não casaste com Jezabel. Você não pode divorciar, mas você pode firmar os teus passos, que de maneira que, mesmo se ela não quer entrar nos céus, mesmo se você deve suplicar, mesmo se você deve ir durante a vida no sofrimento devido à escolha errada que fizeste de casar erradamente com as pessoas que estão te impedir de entrar nos céus, escolha a dor, escolha o sofrimento, mas mantenha firme. Ela quer me levar aos céus, mas se ela não quer ir juntamente comigo e quer te levar a ti com ela para o inferno, para o outro lado, você vai dizer milhares de vezes de não. Fala isso, diga não. Você não vai ficar tanto no amor, tanto no love e amando tanto a carne, que vai permitir com que a mulher, o homem vai te tirar dos céus e te mandar para o inferno. Deus tem misericórdia de nós. Há doenças prolongadas que também traz a humilhação. Salmos 88, lendo versículo 9. Salmo 88, lendo versículo 9. E aqui nós vemos Davi a dizer que ele humilhou, ele chorava por causa da aflição. Versículo 9. A minha vista desmaia por causa da aflição do Senhor. Tenho clamado a ti todo o dia, tenho estendido para ti as minhas mãos. Ele suplicou por causa da sua aflição. Quanto a doenças prolongadas, nós clamamos a promessa de Deus, nós clamamos a promessa de Deus e a doença não sai, o problema não sai. Agora, número 7, nós vemos sentença perpétua. Quando há sentença perpétua sobre o homem, sobre a família, sobre a mulher, sobre a cidade, sobre a localidade, deve haver o choro. Apocalipse capítulo 18, versículo 2. E clamavam grandemente com forte voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e tornou-se a habitação de demônios e covir de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Agora, veja versículo 10. E aqui diz: estando longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai, ai daquela grande Babilônia, aquela aquela que planteam, aquela que por uma hora veio o juízo sobre a cidade, versículo 11, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Há uma devastação perpétua, uma destruição perpétua. E nenhum homem compra mais as suas mercadorias. Estas são as razões pela qual devemos chorar. Jesus está a dizer: bem-aventurados e felizes, e mais do que felizes, aqueles que choram. Qualquer pecado de pessoa na tua vida chora por causa disso. Qualquer pecado permanente na tua vida chora por causa disso. E o pecado das pessoas. E quando nós pregamos e não vemos a evidência da salvação.
Deve haver salvação e santificação e santidade, mas nós não conseguimos ver a santidade e a purificação do coração. Nós não conseguimos encontrar nada disso, não conseguimos ver a vitória sobre o pecado que nós devemos ter sobre a carne e sobre o mundo, sobre Satanás. Não há vitória, não há nada. O pregador, mesmo os crentes, devem chorar por causa disso. E quando o príncipe, o líder, o pastor, os pastores nacionais, qualquer um que está na liderança, quando não há uma vida mais alta e santa e mais profunda em ti, tudo é superficial, tudo está o mesmo. Agora, um pregador que está comprometido com a palavra de Deus, ele só deve chorar por causa desse estilo de vida espiritual. Agora, quando há uma vida habitual de pecado, há pessoas que têm espírito de incorrigibilidade e eles permanecem no seu mal e não há arrependimento, não há mudança. Agora, se Cristo vier hoje e se vier para firmar, agora, antes que Cristo venha, agora estás a ouvir a palavra de Deus, você deve tomar a preeminência no coração e deixar com que a palavra tome a preeminência no teu coração e que Cristo quer entrar para permanecer. Deve haver choro. Quando há um sofrimento premeditado por causa disso, Deus está a dizer que vai fazer isso. Deus disse a Israel, você pode ir à terra de Canaã, à terra de promessa. Eu enviarei o anjo perante vós, mas eu não irei convosco. Vá, você quer a terra, vá e possui. Quando há algo como esse, a presença de Deus não está conosco, deve haver o choro. Quando há doenças prolongadas, enfermidades prolongadas, nós oramos e nós não sabemos o que está acontecendo, mas sabemos que Deus é Deus de milagres, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente e para sempre. E as pessoas estão dentro dessa enfermidade e aflição e nada muda, deve haver o choro. Quando há sentença perpétua, e Deus está dizendo, é final, Moisés não fala mais nada comigo acerca das pessoas, não fala mais acerca da terra, não me fala mais nada acerca disso, e mesmo se Daniel clamava para mim, eu não ouviria. Agora, quando uma sentença perpétua, o povo de Deus deve chorar por causa disso. Ponto 1003, nós estamos a ver a provisão abundante para os humildes na vida e no ministério. Mateus capítulo 5, lendo o versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos não são aqueles que têm a dureza no coração, não há nenhuma convicção, pessoas que não têm firmezas. Não, agora, se você é o manso, não significa que deve comprometer com o mundo. Há pessoas que tudo vai. Como é que você pode ser alguém que tudo vai, tudo é aceitável? Você não consegue levantar a tua voz e falar, não, porque eu sou humilde. Não, Moisés era humilde, mas ele não aceitava o mal. Jesus Cristo está nos dizer que ele também era humilde e manso e contará descanso para vossas almas. Jesus era manso e humilde, mas ele disse, tu fariseus, tu saduceus, que você toma a chave do reino de Deus, vocês não entram e nem aceitam que ninguém também entram. Jesus era manso, mas ele não calava, não era aquele que há pessoas que não têm coragem, pessoas que não têm firmeza, não têm ossos, espinha dorsal. Eu sou manso. Você deve entender o que é ser manso. Bem-aventurado os mansos, mas mansos e poderosos. Bem-aventurados os mansos, mansos e corajosos. Bem-aventurados os mansos, mansos e os verdadeiros. Bem-aventurados mansos, mansos e honestos. Bem, aqueles que andam no caminho da justiça e no caminho da santidade. Não é aquele que, eu sou manso, por isso eu sou medroso, eu sou tímido, eu não posso falar a verdade porque eu sou manso. Não.
Você não é manso se você não é verdadeiro. Você não é manso se você não é corajoso. Você não é manso se você não é poderoso de acordo com a palavra de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Grande amém. Vamos ver três pequenos pontos aqui nesse último ponto da mensagem. Estamos a ver a identificação dos mansos através da humildade. Número dois, estamos a ver a integridade dos mansos durante a vida, ou em toda a vida. Número 3, estamos a ver a herança dos mansos com o Senhor. Número 1, voltando ao número 1, a identificação dos mansos. A identificação dos mansos e os humildes. Em Mateus capítulo 11, lendo versículo 29. Mateus capítulo 11, lendo versículo 29. Aqui no versículo 29. E o meu jugo é o manso, meu fardo é suave. Porque eu sou manso e humilde do coração. Versículo 9. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde do coração. Encontrarei descanso para vossas almas. Agora, ele era manso, mas falou a verdade. Manso e humilde, mas pregou com autoridade e com poder. Manso e humilde, mas repreendeu aqueles que eram religiosos. Mansos e humildes, é verdade, mas ele corrigiu Pedro, ele corrigiu os seus discípulos. Mansos e humildes, é verdade, mas ele disse, Judas Iscariotes, eu sei o teu plano, eu sei o que é que você quer fazer, vá e faz aquilo que tu queres fazer, mas saiba, agora será mais tolerável para outros pecadores do que ti. É melhor que você não tivesse nascido. Ele era manso e humilde, mas ele falou a verdade. Ele era destemido na declaração da verdade. Ele sabia que ele planeava sua crucificação, mas mesmo assim, a humildade e a mansidão, ele afirmava com a verdade de Deus. Números capítulo 12. Números capítulo 12, lendo o versículo 3. Agora, nós vimos o homem Moisés era muito manso, muito manso. Moisés era muito manso. Agora, entenda, a humildade não significa aquele que não tem espinha dorsal. Não significa aquele que vive com medo. Não significa aquele que é tímido. Esse homem que pareceu olhante, Faraó disse, deixa que meu povo vá. Agora Faraó disse, ora, não volta mais aqui. Você quer fazer com que o povo deixe o seu trabalho? Eles não irão para lugar nenhum. Deus disse a ele, volta novamente. A humildade nos faz obedecer a palavra do Senhor. Ele voltou e disse a Faraó, deixa que meu povo vá. Ele sabia o poder do seu Deus, ele conhecia. A humildade não significa que agora eu não posso obedecer ao Senhor, eu sou medroso, sou tímido, eu não tenho coragem para falar. Não, homem e mulher que não conseguem declarar a palavra de Deus, nós estamos a ver que o Moisés era tão manso, mais do que todos os homens que haviam na face da terra. Agora, ele poderia defender a Deus, defender a palavra de Deus, mas ele não defendia a si próprio. Esta é a humildade ali. Quando Arão e Miriam falou contra Moisés, e ele ouviu acerca disso, ele sabia acerca disso. Agora, eles eram seus irmãos. Nada Moisés disse. Quando Corá, Datã e Abirão desafiou Moisés, a autoridade de Moisés, a unção de Deus sobre Moisés, ele chamou o desafio. Ele disse, ser humilde significa que nós não defendemos a nós próprios, mas defendemos a glória de Deus, defendemos a honra de Deus, defendemos o estatuto do Senhor. Você não defende a ti próprio, deixa as pessoas falarem.
Deixa as pessoas planearem, deixa as pessoas fazerem o que querem fazer, mas tu defendes apenas a glória de Deus. Verso 4, e logo o Senhor disse a Moisés e Arão, Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Sai da tenda de congregação, então eles saíram. Agora, versículo 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão, a Miriam e ambos saíram. Chamou a Arão, chamou a Miriam, então ambos saíram. Verso 6, e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Mas, versículo 7, não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Versículo 8, boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Agora, o Senhor defendeu a Moisés. Nós devemos deixar com que Deus nos defenda, mas aquele que batalha pela fé, que uma vez foi dado aos santos, pela verdade, pela doutrina, para a aplicação da palavra de Deus, nós honestamente devemos contender por esta palavra, batalhar sobre essa palavra e não permitir com que ninguém venha levantar e falar e nos impedir de cumprir o ministério que Deus nos chamou para fazer. Filipenses capítulo 2, lendo versículo 3. Filipenses 2, lendo versículo 3. Filipenses 2, 3. E aqui diz que nada seja feito por orgulho, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere uns aos outros superiores a si mesmo. Veja versículo 4. Não atente a cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Agora, deve haver a humildade e a integridade em toda a vida. Ponto número 3, a integridade dos mansos durante a vida. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é o amor, e isso deve ser a vida de cristão, deve ser estabelecido nas nossas ações. Alegria, paz, longanimidade, humildade, mansidão, em fé. Então, olha o versículo 23, olha isso, a humildade. Então, este é o fruto do Espírito. Quando há isso em nós, deve haver humildade, deve haver transformação. Aquele que tem Espírito de Deus deve ter também essa transformação em si. Se nós temos o Espírito de Cristo, a mente de Cristo, devemos ter a humildade no coração e a mansidão de Cristo. Ele está a dizer a humildade
E também está a dizer temperança. Temperança, contra essas coisas não há lei. Olha número 3 aqui, número 3 aqui, a herança dos mansos com o Senhor. Estamos a voltar para Mateus capítulo 5, lendo versículo 5. Mateus 5, lendo versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles são o reino de Deus. Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu oro com que essas bênçãos dessas atitudes estejam todas em nossas vidas em nome de Jesus. Mas devemos observar a palavra de Deus, não apenas ouvir, mas ser praticantes da palavra. Porque se alguém ouve a palavra e não pratica a palavra, é como o homem que observa o seu rosto no espelho e volta para o seu caminho e esquece de tudo quanto ele tem visto. Não há correção, não há mudança, não há limpeza, não há consagração, não há mudança, não há comprometimento com a palavra de Deus, não há transformação. Então, deve haver esta mudança em nós, a transformação na vida. Eu oro que Deus há de mudar e transformar toda a vida de acordo com sua palavra em nome de Jesus. Vamos colocar de pé para que possamos orar. Vamos colocar de pé para que possamos orar. Pensa acerca disso. Pensa acerca de tudo quanto viste agora. Pensa acerca de toda a palavra. Há orgulho em teu espírito, há soberba em ti, há arrogância em ti. As pessoas que ouvem a palavra de Deus, eles exaltam a si próprio. Eles exaltam a sua própria ideia, as suas próprias ideologias, os seus próprios hábitos, os seus próprios comportamentos, as suas próprias depravidades, acima da declaração da palavra de Deus. Por isso vamos orar. Abra a tua boca, examina a tua vida, examina a tua vida. Examina a tua vida, veja se há transformação em ti. Veja se há vida em ti. Veja se há o toque do Senhor, há orgulho no espírito, há soberba no espírito. Deus não fala com os orgulhosos, Deus não fala com os soberbos. Deus não fala com aqueles que estão cheios de a justiça própria e não pode receber a correção. Deus não consegue corrigir os orgulhosos. Eles estão satisfeitos consigo próprio. Examina a tua vida, não fica aqui calado, não é momento de calar, é momento de orar. Há perversidade no espírito, pervertendo a palavra de Deus. Agora, será que a tua resposta mostra que és pobre no espírito? Estás felizes apenas quando tem o teu próprio caminho? Pobre no espírito, humildes no coração, contritos no espírito. Davi, o rei, como é que você vai responder? Quando Natan chega a ti, tu és o homem. Qual é a tua reação? Qual é a tua resposta? Vai demonstrar se és humilde, contrito no espírito, pobre no espírito. O Senhor Acabe, o rei, como é que responde? Quando o profeta Elias chega a ti e te desafia, você vendeu a ti próprio para mal por causa da tua esposa, que Jezabel, que te incita a cometer o erro. Te vendeste para o mal, colocaste o teu próprio desejo para cima da palavra de Deus. O Senhor Acabe, qual é a tua reação?
Bem-aventurados os pobres do espírito, não orgulhosos, mas pobres. Bem-aventurados os pobres no espírito, não os perversos. Pobres em espíritos e penitentes no espírito. Aqueles que verdadeiramente arrependeram e foram transformados. O pobre no espírito e o grande orador. Bem-aventurado aquele que chora. Agora, será que alguma vez choraste com sinceridade? Por causa do pecado pessoal, da propensidade pessoal. Estás triste por causa disso? Estás contrito por causa disso? Por causa do pecado perpétuo e contínuo, será que há choro, há tristeza, arrependimento, há mudança por causa disso? Tens arrependido? Ou tens tomado isso como garantia? Eu sou filho de Deus, sou filha de Deus. Agora, sabendo que é filho da carne, filho do mundo, filhos de Satanás. Agora, será que submetes, humilhas, choras por causa disso? Judas ouviu tanta da palavra de Deus para submeter, mas ele nunca submeteu. Pedro, na verdade, chegou ao ponto, ele chorou amargamente, Jesus olhou para ele. Ele saiu, ele chorou amargamente, arrependeu e voltou à obra. Ele chorou por causa da sua fraqueza, chorou por causa do seu pecado, por causa da sua queda, porque negou ao seu mestre. Será que nós choramos? Será que nós humilhamos? Davi, na verdade, chegou ao ponto. Tu és o homem. Será que chegaste ao ponto de entender que tu és o homem que está a viver no pecado privado e escondido? Bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Conversão na vida de muitos não são reais, porque não há choro, não há verdadeiro arrependimento, não há sinceridade no coração. Profundo no coração. Eles vivem na tristeza, vivem na maldade. Muitos ainda estão a rodar no chão enquanto está na altura para correr, mas estão a viver no pecado. Os teus amigos à volta de ti pecam e você vive no meio deles, sem impunidade. Choras por causa disso. Eles te tomam como Ló, onde vivia no meio do povo, no mar. E quando dizem o Senhor vai destruir esse lugar, eles olharam para Ló e começaram a fazer gozo. Será que nós entristecemos por causa disso? A tua família não te toma mais sério. Lês a Bíblia, explicas a Bíblia, ensinas, faz o culto familiar. A tua esposa, o filho e tudo, e aponta isso, aponta aquilo, ninguém te ouve, ninguém te escuta. Eles permanecem como são. Eles contrariam todo o padrão que nós temos na família cristã. E se você não conhece a contradição que a família viu, eles vão te dizer, esse é aquilo que eles estão a fazer, esse é o caminho que eles estão a seguir. Será que isso te incomoda? Você submete, você chora por causa disso?
Bem-aventurados os pobres no espírito, porque eles serão consolados. Você prega na igreja e as pessoas carregam religiosidade e atividades religiosas e pega a palavra, né, joga na tua cara. Será que nós choramos por causa disso? Bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Não são as pessoas que vivem na corrupção, isso não lhes toca, eles não arrependem, eles ouvem a profanação, isso não os incomoda, eles continuam na sua carnalidade, continuam no seu pecado, eles continuam na sua fornicação, isso não os incomoda. Eles continuam no seu mal, isso não os incomoda. Carregam a atividade religiosa como normal. Bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Pessoas que são desobedientes e traz rebelião à casa de Deus, eles carregam atividade dentro da igreja, responsabilidade dentro da igreja, pregam, ministram, normal, mas a rebelião lá está. E isso não nos toca, não há mudança. Será que nós choramos por causa disso? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Nós vemos a maldade dentro da igreja e não há tristeza no coração, continua a vida normal. Nós vemos desviados dentro da igreja e não há choro, não há tristeza. Pessoas que estão a viver e mudando o padrão da Bíblia, mudando a doutrina e com padrão duplo dentro da igreja. Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos. Nós somos mansos e verdadeiros. Mansos e honestos. Mansos e santos. Nós somos mansos e corajosos. Nós somos mansos e não somos conformados com o mundo. Nós somos mansos, mas firmamos na palavra, com a firmeza, com a espinha dorsal. Nós somos mansos, mas somos destemidos. Somos mansos e somos firmes em assegurar a verdade, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Somos mansos, mas ninguém vai fechar a tua boca. Nós somos mansos, mas nenhuma Jezabel não vai trazer a religião do mundo para menosprezar e destruir aquilo que Deus já fez. Nós somos mansos, mas mantemos com Deus e firmamos para Deus e com Deus firmamos pela graça de Deus. Mansos, mas mantemos firmes no chamado de Deus. Pobre no espírito, manso no espírito, humilde e crentes. Os Deus, Ele é Cristo, as promessas de Deus serão nossas. Salvo e manso. Santificado e manso. Batizado no poder, no fogo do Espírito Santo, mas manso e humilde.
servindo agradavelmente, mas mesmo assim permanece na mansidão. Permanece na mansidão. Em nome de Jesus nós oramos. Pai, nós te agradecemos por causa da tua palavra, Senhor Jesus. Nós te agradecemos pela revelação que tem nos concedido. Oramos, Senhor, com que a geográfica do céu possa escrever tudo abertamente em todos os corações, em nome de Jesus. E a verdade na tua palavra será transferida ao nosso coração, à nossa vida, ao nosso caráter, para o nosso comportamento, em toda a nossa maneira de viver, em nome de Jesus. Purifica e lava a tua igreja. Purifica toda influência, todo espírito de Jezabel, remove dentro da tua igreja em nome de Jesus. Estabelece a verdade, estabelece o padrão em toda a casa, em toda a família, que o marido é a cabeça da família. E nenhuma Jezabel não vai ser permitida tirar o padrão da santidade que tem nos ensinado e tem nos impartado para a nossa vida em nome de Jesus. Oramos para os nossos homens, para que o espírito do comprometido, o espírito de Acabe não vai ficar nos seus corações, mas o poder para servir, o poder para andar, e vai estar nele, e o poder de Deus estranhos não vai vir através de nenhum de Jezabel para nossas famílias, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, para chorar e suplicar quando nós vemos que o diabo está a tomar a semente rapidamente na plataforma onde Cristo deve reinar sem rival. Senhor, ajuda-nos, Senhor, buscar e chorar quando vemos o mundo invadindo a igreja e a vida do povo dentro da igreja. Ajuda-nos, Senhor, a chorar por causa disso. Quando nós vemos a carnalidade em vez do Espírito tomando controle da vida do homem e da mulher dentro da igreja. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos buscar com sinceridade. O Senhor nos confortará e transformará e responderá a oração em nome de Jesus. Deixa que a santidade possa reinar em todo o coração. Santidade possa reinar em toda a casa. Santidade possa reinar em todo pregador. Santidade possa reinar em todo o templo de Deus. Santidade possa reinar no serviço de Deus em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, não ter falsa mansidão. Faça mansidão que compromete, que não consegue firmar, que não consegue pregar, que não consegue batalhar pela fé que foi dada a santos. Garante-nos a vida bíblica escritural na santidade, na humildade, em nome de Jesus. E Cristo ajuda-nos a manter mansos e humildes e firme, bem claro, verdadeiro, ensinar-nos a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, sem comprometer. Confirma a tua palavra em todo o coração, em toda a vida. Aí ajuda-nos, Senhor, para que possamos lavar, e Senhor, lava tudo quanto vem e nos faz enfermidades e sem nenhuma coragem. Tira isso do meio do teu povo em nome de Jesus. Ajuda-nos a firmar. Ajuda-nos a ser firmes. Ajuda-nos, Senhor, a guardar a palavra até o fim em nome de Jesus.
Obrigado porque sabemos que já respondeste a nossa oração. Em nome poderoso de Jesus, nós oramos. Amém.